Você sabe proceder com questões onde a força magnética e a força elástica coexistem? Não? Então vem comigo que eu te explico. A questão te aborda um fio. Esse fio ele está imerso em um campo magnético, mas está suspenso por uma mola. Inicialmente, a força peso que age no fio, ela é equilibrada pela força elástica, suspendendo o fio através da mola. Beleza, só que aí ele bola a questão com uma corrente elétrica percorrendo o fio logo em seguida. E perceba que esse fio ele está imerso em um campo magnético. Então você tem as condições necessárias para surgir a força magnética, é um condutor retilíneo imerso em um campo magnético. O condutor, o campo magnético e a corrente elétrica atravessando esse condutor. Então essa força magnética vai surgir. E o mais interessante, ela vai mudar a direção da força elástica. Então preste atenção. Primeira coisa que eu acho que nós já podemos fazer é calcular o valor da força-peso, porque, enfim, ele fornece a massa do fio, que é de 10 gramas. E a gravidade local ele também fornece na questão. Então, essa força-peso eu vou calcular aqui no cantinho, massa vezes gravidade. Essa força-peso, rapidamente, a massa 10 gramas, 0,01 kg, a gravidade 10. Então, você nota que essa força-peso ela equivale a 0,1 newton. Pronto, isso aí é o de menos. Logo em seguida, eu queria que você percebesse que o aluno ele fica em dúvida se ele deve colocar a força elástica para cima ou para baixo. Você não sabe se a massa desse fio, se a força peso ao agir na massa desse fio, ela, ao pesar, faz a mola ser destendida, né? Faz a mola ser, ao deformada, ser esticada. Ou, se a força magnética, ao agir no fio, ela consegue superar o peso e suspender esse fio. Pode ser que isso aconteça. E se essa força magnética passar a comprimir o fio, essa força elástica ela inverte o sentido. E o aluno ele fica meio em dúvida se esse fio está sendo comprimido ou esticado. Aí você, Eduardo, é mesmo. Então foi por isso que eu vim logo aqui separar as forças separadamente. Para que nós, na hora que nós apliquemos as forças, peso, magnética e força elástica, você saiba o valor delas e consiga determinar para que direção e sentido essa força elástica age. Então agora que calculamos a força-peso, vamos para a magnética. Quem é a força magnética? A força magnética, ela aqui nesse caso vai ser bioseno θ. Bioseno θ. Então o que é que você percebe? O campo magnético, a intensidade desse campo ele forneceu 0,5 Tesla. A corrente elétrica fornecida também foi de 2 amperes, ela foi fornecida no texto, 2 amperes. Comprimento do condutor, ele forneceu, só toma cuidado, porque está em centímetro, não pode ser centímetro, né? Tem que ser em metro. Vamos ajeitar aqui para você. 0,2 metros. Enfim, eu vou voltar aqui duas casas. Decímetro, aí de centímetro para metro eu vou ter que voltar duas casas. Decímetro, metro. Beleza, transformamos. 0,2. O seno de θ, cuidado. Quem é θ? θ é o ângulo formado entre o campo magnético e o condutor. Vou colocar os dois aqui devagar. Olha o condutor, ó. O campo magnético ele é de saída. O condutor ele está sendo mostrado a você paralelo à lousa. Então isso aqui mostra que o ângulo entre os dois são o quê? 90 graus. Eles são perpendiculares entre si. Então esse seno de 90 graus equivale justamente a 1. Esse seno de 90 graus equivale justamente a 1. Isso não vai atrapalhar a gente. Aí você nota que essa força magnética equivale a 2 vezes 0,51, 1 vezes 0,2, 0,2 newtons. Pronto, já foi. Feito isso, você tem a força-peso, você tem a força magnética. Então, agora, rapidamente, você saberá colocar, aplicar a força elástica. Vamos colocar força-peso vertical para baixo. Né? Acredito que isso aí ninguém vai ter dificuldade. Força-peso vertical para baixo. Fora a força-peso, você tem a magnética. A magnética vai depender da regra da mão direita. Já sabemos a direção, aliás, o módulo dela. Está faltando direção e sentido. Então, campo e corrente. Força magnética sai da palma da tua mão. Campo e corrente. Força magnética sai da palma da sua mão. Esse é o pior tipo de figura para o professor. O campo representado de sua direção e sentido por esses dedos. Então, o campo aqui ele é de saída. Cuidado, ó, ao meu polegar é a corrente elétrica, não está na posição correta. Essa aqui ainda é boa, vou ter que virar agora. Ó. Então, o campo ele é de saída, perceba, ó. O campo ele é de saída. A força magnética vai ter que ser para cima, que é o pincel. Enquanto o meu polegar, ó, que é a corrente elétrica, vai para a tua esquerda. Corrente para a esquerda. Campo magnético, os dedos são de saída. Força magnética
para cima. Então, essa força magnética, ao agir, perceba a intensidade dela. Ó. A força magnética, você nota que a intensidade dela é maior do que o peso. Então, você vai ter 0,2 newtons puxando esse fio para cima. Você vai ter 0,1 newton puxando esse fio para baixo. E esse fio, então, tratará de comprimir a mola. E na hora que comprime a mola reage, aplicando uma força de natureza elástica para baixo. Então, agora ficou mais fácil definir direção e sentido da força elástica. Rapidamente, agora que você sabe a direção e sentido das forças, você consegue notar como montar o esqueminha já que a situação é de equilíbrio. Ele diz o quê? Que a força elástica, que a força magnética, quando ela começa a agir, esse fio se move, mas ele entra numa nova posição de equilíbrio. Então, se entrou em equilíbrio, dá para dizer o quê? Que a força... Olha o que está para baixo. Dá para dizer que a força elástica somada ao peso é numericamente igual à força magnética. Força elástica, Kx, é o que você deseja. A força peso, 0,1 newton. E a magnética, 0,2 newtons. Então, Kx termina sendo 0,2 menos 0,1, 0,1. Essa deformação, que foi a pergunta da questão, será 0,1 sobre a deformação. Sobre a constante, aliás. Constante. E essa constante ele forneceu na questão. Ele chega a te fornecer que a constante ela é de 5 newtons por metro. Apesar de eu não ter anotado, 5 newtons por metro, então está na unidade internacional. Então é só simplesmente a substituição. Isso aqui foi fornecido no enunciado da questão. Essa deformação, então, será de 0,1 sobre 5 equivale a 0,02. Isso medido em quê? Em metros, que é no sistema internacional. Só que toma cuidado, porque os itens estão em milímetros. Então, a gente vai ter que mudar aqui 3 casinhas. Ó. 1, 2, 3. Que equivale justamente a uma deformação de 20 milímetros. Bem, espero eu ter lhe ajudado. Um abraço a todos e até nosso próximo vídeo.